O Homem Mais Rico da Babilônia. Muitos de vocês já ouviram falar sobre esse livro, né? Muitos gurus aí das finanças sugerem esse livro como leitura. Em algum momento da vida deles leram esse livro. Muitos YouTubers sugerem esse livro como leitura. E o que esse livro tem de tão importante e tão significativo assim? Hoje eu vou te mostrar de forma resumida, de forma objetiva, o que esse livro fala, por que ele é tão sugerido assim para a leitura. Tudo bem, pessoal? Aqui é o James falando com vocês e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o porquê que esse livro é tão sugerido como leitura. A gente vai falar aí das 7 soluções da falta de dinheiro, que é aqui as soluções, né, que o livro, né, traz para você que está com falta de dinheiro. E essas 7 soluções, pessoal, resume o livro inteiro. Então, se você estava querendo ler esse livro, fica comigo até no final do vídeo, que você vai saber o que esse livro fala. E se você gostar da ideia, você pegue o livro e leia. Mas eu vou te passar de forma resumida e de forma objetiva o que esse livro fala. Então, primeiramente, pessoal, eu gostei muito do livro. Por quê? Pessoal, esse livro é um livro muito simples, pessoal. A ideia passada pelo livro é muito simples e objetiva. E uma coisa muito legal, a ideia é passada no início do livro e até no final, a ideia é a mesma. São contadas várias histórias e todas elas passando a mesma ideia. Então, se você não entende a ideia no início, você tem várias histórias para entender a ideia. Se você não entende na primeira história, você vai entender na segunda e assim por diante. E se você entende logo de primeira, vai servir aí para você fixar a ideia, né? Eu achei muito legal isso, porque muitas das vezes a gente pega um livro aí para ler e a gente chega no final desse livro, a gente já não lembra da ideia principal ou da primeira ideia passada. Aqui é passada a ideia, né, logo de início e a mesma ideia até no final. E uma coisa muito legal, a ideia é simples, pessoal, muito simples. E quando a gente coloca o bom senso da gente para funcionar, a gente percebe que realmente tem muito valor isso que está sendo falado, né? E tudo que é falado aqui, quando a gente pega aí as pessoas que se deram bem financeiramente, né? As pessoas que hoje têm uma vida financeira tranquila e em paz, que eu acho que é o principal objetivo de se ter uma vida financeira saudável, que é a paz, né? É a tranquilidade, é a liberdade. Mas a gente percebe que todos esses princípios que falado aqui pelo livro é aplicado por essas pessoas. Então foi isso que eu achei muito legal nesse livro. As 7 soluções para a falta de dinheiro foi aí um ensinamento passado por Arcade, que é aí um dos principais personagens do livro, que é o homem mais rico da Babilônia. Num dado momento, a Babilônia estava passando por uma crise financeira, as pessoas estavam sem dinheiro, e o rei mandou chamar Arcade e pediu que Arcade ensinasse algumas pessoas como ele fez para acumular tanta riqueza e que essas pessoas depois passassem, disseminassem o conhecimento, porque o rei queria que Babilônia fosse reconhecida como a cidade mais rica e mais próspera, né, de todas as outras cidades. E assim fez Arcade através dessas 7 soluções para a falta de dinheiro, que resume toda a ideia do livro. E quais eram essas ideias, né? A primeira ideia passada aí por Arcade, né, o primeiro ensinamento que ele passou aí para esses discípulos, né, das finanças foi: comece a fazer seu dinheiro crescer. Bom, essa ideia, né, ele começou ali perguntando para cada um o que cada um sabia fazer. E a primeira coisa, né, a respeito é ganhar dinheiro com o que se sabe fazer. Essa é a primeira ideia, pessoal. Não tem como prosperar sem ganhar dinheiro, não é isso? Como que você vai prosperar sem ganhar dinheiro? Sem dinheiro, não tem como. Então, a primeira coisa é que ele ensina é que você ganhe dinheiro com o que sabe fazer, né? Se você é um pintor, você ganhe dinheiro fazendo pinturas, né? Se você é um mecânico, você ganha dinheiro aí fazendo a mecânica. Se você é eletricista, você presta
serviço aí fazendo trabalhos elétricos. E assim por diante. A primeira coisa é ganhar dinheiro, pessoal, com o que sabe fazer, né? Qual que é a sua habilidade? Então coloque a sua habilidade para trabalhar e ganhe dinheiro. E dentro dessa ideia vem a principal e a primeira regra. Tudo que você ganha, guarde a 10ª parte, né? De todo o seu ganho, de tudo que você ganha fazendo o que você sabe fazer, você vai sempre guardar a 10ª parte. É claro que aqui no livro está falando aí da 10ª parte, mas é óbvio que quanto mais você consegue guardar, né, desse ganho que você tem, de tudo que você ganha, quanto mais você consegue guardar, mais rápido você vai chegar ali no objetivo de uma vida financeira mais saudável, de uma vida financeira mais estável, né? Então ele fala a respeito dessa ideia. Para mim, é a ideia principal do livro, é a primeira regra, né? Guardar a 10ª parte de tudo que você ganha. Sempre você vai pegar ali 9 partes e vai satisfazer as suas necessidades, né? Pagar as contas, né? Satisfazer os seus desejos e a outra parte você vai guardar e não vai tocar nessa parte. E é muito legal um exemplo que ele fala ali com o vendedor de ovos, né? Ele pergunta para o vendedor de ovos se ali o vendedor de ovos tem uma cesta e todos os dias, né, o vendedor de ovos colocar 10 ovos dentro da cesta e no final do dia ele retira 9 e deixa um, o que vai acontecer ao longo do tempo? Aí o próprio vendedor de ovos responde, né? Vai chegar um momento que a cesta vai transbordar. E é esse o segredo, né? O segredo de se acumular riqueza, né? No dizer aqui do livro. Que esse é o lance, esse é o primeiro segredo, né? Que é esse acúmulo constante, né? Que é esse guardar a 10ª parte de forma constante e sempre. Então vai chegar uma hora que vai exceder, que vai transbordar, né? Então essa é a primeira e principal ideia passada por Arcade no livro. Segunda solução, controlem seus gastos. O que Arcade quis dizer com isso, pessoal? Ele quis dizer que era necessário se ter aí o hábito de fazer o controle mensal dos gastos, né, das despesas. E ele deixa ali uma ideia muito interessante que existia uma diferença muito grande entre despesas necessárias e desejos. A maior parte dos nossos gastos eram desejos e não despesas necessárias. E teve até uma hora que um senhorzinho levantou e falou que não ia fazer aquilo, né? Que aquilo era um absurdo, né? Deixar de gozar, deixar de gastar dos seus ganhos para juntar ali a 10ª parte, viver com menos. Então a Arcade falou que aquilo era necessário e que era possível sim viver com apenas 9 partes e mesmo assim satisfazer as necessidades básicas, né? As despesas básicas e os desejos apenas com as 9 partes. Só que agora era necessário essa adaptação, né? E eu acho que o que ele quis dizer, vindo para os dias atuais, é o que a gente fala demais aqui, é o que a gente ouve muito se dizer também, é que a gente precisa viver um degrau abaixo do que se pode viver, né? Nunca viver no degrau que se pode viver, sempre viver um degrau abaixo, né? Ou seja, gastando menos do que se ganha ou ganhando mais do que se gasta. Então eu acho que é o que ele quis dizer com isso. A ideia principal é fazer o controle de gastos e viver com menos, né? Separando ali a 10ª parte e vivendo apenas com 9 partes. E ele fala um negócio muito interessante. Pode, num grupo de pessoas que ganham ali a mesma coisa, sempre vai existir pessoas que prosperam mais do que as outras, né? Como que existe pessoas que ganhando a mesma coisa prosperam mais que as outras? É porque essas pessoas que prosperam mais sabem fazer o controle dos seus gastos, né? O quanto elas gastam, quais são as suas despesas, vivem com menos do que ganham. E ele deixa muito claro ali que a 10ª parte
ela é intocável. Aconteça o que acontecer, nunca toque na 10ª parte. Terceira solução, multiplique seus rendimentos. Bom, a Arcade queria dizer que depois que você separou a 10ª parte, depois que você fez o controle dos seus gastos, você deveria fazer com que esse dinheiro poupado começasse a trabalhar por você. Não ia adiantar nada esse dinheiro somente acumulado. O acúmulo era apenas o começo. Era necessário fazer com que esse dinheiro poupado começasse a trabalhar, né, a crescer através de rendimentos, através de juros, ele crescesse a cada dia e chegasse em um determinado momento em que você estando trabalhando, se divertindo ou dormindo, esse dinheiro estava crescendo mais e mais e mais. E o que ele quis dizer com isso, pessoal, são os chamados juros compostos, né? Naquela época, né, naquele dado momento ali do livro, ele já falava de juros compostos, onde os emprestadores de dinheiro emprestavam dinheiro a juro, né, para as outras pessoas. E quando eles pegavam o dinheiro de volta, eles pegavam ali o capital que eles emprestaram mais os juros, que era uma forma de rendimento, né, que era uma forma de investimento. E o que ele falava, né, o que ele deixava muito claro com isso, que era necessário fazer com que esse dinheiro trabalhasse por você, porque nada ia adiantar somente o acúmulo, somente juntar o dinheiro, né? Seria muito mais rápido, seria muito mais viável fazer esse dinheiro em algum dado momento, né? Ele começar a trabalhar por você e esse dinheiro fosse realimentando ele próprio e ia chegar um momento que seria como uma bola de neve, esse dinheiro estaria tão grande que você começaria a viver, né, a satisfazer as suas necessidades através dos próprios rendimentos, dos próprios juros, né, desse dinheiro. Quarta solução, proteja seu tesouro contra perdas. O que ele quis dizer com isso, pessoal? Ele quis dizer dos investimentos errados, né? Quando a gente tem aí um capital dedicado para investimento, quando a gente consegue acumular esse capital, a gente fica aí ansioso em fazer investimentos, né? Fazer com que esse capital cresça. A gente fica tentado em investir em coisas que dê altos retornos, né? Altos lucros. E aí que está o risco, né? Ele mesmo fala, né, que o castigo pelo risco é a provável perda. Então, para ter um investimento saudável, a principal coisa é fazer com que o capital principal, né, esteja seguro. E ele tem ali, ele conta várias histórias, né, de próprias experiências dele, que quando ele começou a investir, né, o primeiro investimento dele, ele se deu muito mal, e ele passa essa ideia, né, que quando você vai investir, você tem que fazer um estudo minucioso do que você vai investir, né? Se você não tem conhecimento, se você vai ter um sócio, por exemplo, que esse sócio tenha o conhecimento. Se você não tem o conhecimento, o seu sócio deve ter o conhecimento. E se você for perguntar, né, a opinião para alguém, que essa pessoa domine sobre o assunto, né? Que essa pessoa tenha habilidade com negócios, tenha habilidade com lucros, tenha habilidade em trabalhar com dinheiro. Então ele chama a atenção a respeito disso, né? Do risco dos investimentos, né? Do risco de investir errado e perder tudo que você já conseguiu acumular ao longo desse tempo. E isso acontece demais, né, pessoal? É como, por exemplo, eu quero comprar um carro da marca Volkswagen e eu pergunto a alguém que tem um Toyota e nunca teve um Volkswagen, né? Ela vai dar uma opinião totalmente errada, talvez, né, do que ela ouviu falar sobre aquele fabricante de carro, que não é de uma pessoa que viveu aquilo ali, né, que tem uma experiência vivida a respeito daquele fabricante de carro. E isso eu acho muito importante, né? Muitas pessoas perdem todo o seu patrimônio, né? Tudo que conquistou, tudo que juntou em investimentos errados, né? Atraídas por lucros
grandes, né, que a gente fica atraído mesmo, né? A gente fica atraído em altos lucros. Só que tem um risco muito grande em relação a isso. E ele mesmo fala, né? É melhor se ter aí um lucro pequeno, né, e ter o seu capital protegido do que ter um lucro alto e ter o seu capital em risco. Quinta solução: faça do seu lar um investimento lucrativo. O que a Arcade queria dizer com isso, pessoal? Ele queria dizer que para o homem ser completo, para o homem ser feliz, né, ele e sua família, era necessário ele ter um lar, era necessário ele ter uma casa própria. Naquele tempo, né, no tempo que se passa ali o livro, a maioria das pessoas moravam de aluguéis, os aluguéis eram caros e as casas precárias. Não muito diferente de hoje, né, pessoal? A questão de valor de aluguel. Mas ele defendia que se o homem tivesse condições, além de separar ali a 10ª parte, né, deixar ela no canto ali, não mexer nela, dentro das 9 partes ele pudesse pegar, tirar uma pequena parcela e ao longo do tempo ir juntando, e num dado momento ele pegar esse valor e dar ali num terreno, numa casa, e para terminar de pagar, ele pagaria com o valor que ele estava pagando em aluguéis, né? O valor que ele dava ali no aluguel, ele terminasse de pagar a sua casa. Ele defendia isso, né? Ele defendia que era melhor o cara pegar um dinheiro emprestado com o chamado emprestador de dinheiro e comprar a sua casa e ir pagando isso aí ao longo do tempo do que morar de aluguel. No final ele falava que isso era uma coisa muito lucrativa, que além do imóvel se valorizar, né, ao longo do tempo, ia chegar um dado momento que essa pessoa ia finalizar o pagamento e o dinheiro que ela estaria pagando na parcela ou em aluguel, ela voltaria esse dinheiro para gastar com os prazeres, né, da vida dele, com os desejos que ele e a sua família tivessem. E cara, eu acho que isso é uma verdade. Eu acho que vai ter aí algumas pessoas que discordam e concordam nos dias de hoje. A gente está falando aí de um livro que tá se passando aí num tempo bem arcaico, né? Só que eu acho que isso vai depender muito nos dias atuais, né? Da cultura. Às vezes ela tem a ideia aí que se ter um lar, né? Se ter uma casa própria é uma questão de segurança. Vamos imaginar que você nasceu há 30, a 40 anos atrás. Isso era passado lá, né, há 40 anos atrás, que se ter um emprego, se ter uma casa própria, isso era questão de segurança. Hoje a gente tem pessoas, né, jovens, que não moram no mesmo lugar a vida inteira, pode trabalhar de qualquer lugar, né, que estiverem. Então a questão de moradia fixa não é uma coisa interessante hoje para as pessoas. No entanto, pessoal, eu ainda acredito que se ter uma casa própria é uma questão de segurança, né? Se tudo der errado, para onde você vai voltar. Além de ser uma coisa lucrativa, né? Ao longo do tempo esse imóvel vai valorizar. Eu acho que sim, é uma coisa boa a se fazer. Mas é melhor eu investir do que comprar um imóvel? Cara, eu acho que depende muito do valor que você tem aí para comprar esse imóvel. Eu acho que para altos valores é melhor sim investir do que comprar um imóvel. Agora, para baixos valores, é melhor comprar imóvel. E no geral, eu acho sim uma ideia fantástica em comprar um imóvel, né? É claro que você não vai comprar aí o imóvel dos seus sonhos. Isso não é para agora, pessoal. Isso é para depois, comprar o imóvel dos seus sonhos, né? Quando você estiver aí com uma vida financeira saudável, uma vida financeira tranquila. No início, para começar, eu acho que todo mundo deveria ter aí a sua casa própria, né? Uma casa a nível médio, vamos dizer assim, né? Uma casa confortável, mas que você tenha a sua casa, né, o seu lar, para onde você vai, para onde você retorna, para não precisar pagar um aluguel. E tem muita gente que prefere pagar o aluguel, fala que é melhor pagar o aluguel do que sua casa própria. Eu acho que não, cara. Eu acho que o valor que você está pagando em aluguel, você estaria pagando a sua casa própria. Vai chegar um momento que esses pagamentos vão cessar, né? Não vai precisar você pagar mais. E esse valor que você pagava em aluguel, você vai poder aí aproveitar em outra coisa, como o próprio Arcade fala, né? Essa ideia é um pouco controversa hoje, nos dias atuais. Muitas pessoas têm uma outra ideia, né? Têm uma outra opinião. Só que eu acho, na minha humilde opinião, que isso é uma verdade, que isso
é uma coisa boa, né? Ter a sua casa própria. Coloca aí qual que é a sua opinião em relação a essa quinta solução. Sexta solução, assegurem uma renda para o futuro. O que a Arcade queria dizer com isso, pessoal? Ele queria dizer que, naturalmente, uma pessoa sai da infância e chega na velhice. Se nada acontecer, né, se essa vida não for retirada prematuramente, isso iria acontecer com todos. E era prudente que o homem pensasse nisso, né? Pensasse que um dia ele ia envelhecer, pensasse que ele não ia, quando ele envelhecesse, ele não ia conseguir produzir como ele produz, né? Quando jovem, e ele pensasse nisso e ele fizesse uma reserva para quando ele chegasse na velhice, ele tivesse aí uma segurança, um conforto, tanto para ele próprio quanto para a família. Então ele pregava ali que era necessário pequenos capitais acumulados que ao longo do tempo, né, isso ia servir para ele lá na velhice, para manter ele na velhice, né, com uma vida mais tranquila, com uma vida mais segura, uma vida mais confortável. E eu acho, nos dias atuais, né, o que ele falava era a respeito da aposentadoria, né, era a respeito do pé de meia, que a gente fala muito, né, fazer o pé de meia para a hora que chegar lá na velhice, né, chegar ali na idade que a gente não está produzindo mais como a gente produzia quando jovem, a gente ficar tranquilo, né? A gente ter uma vida mais tranquila, a gente ter uma vida mais segura, a gente poder aí usufruir, aproveitar, né, das coisas da vida nesse momento, né? Nesse dado momento. E era isso que ele pregava essa segurança para os dias futuros, né? Quando essa pessoa não conseguisse mais produzir, não conseguisse mais trabalhar, que essa pessoa, ao longo do tempo, ela fosse fazendo pequenas reservas e pequenos investimentos que lá na frente ia servir para ele se manter. É muito parecido com a ideia que a gente tem hoje, né? Do que os investidores, né? Os gurus aí das finanças falam, né? Que a gente tem que reservar aí uma parcela, né? Pensando aí na velhice, pensando quando você não poder produzir mais, né, como você está produzindo hoje. Então ele falava, mesmo que a pessoa estivesse no melhor momento da vida dela, em questão financeira, ainda assim ela continuasse fazendo aí esses pequenos acúmulos de capitais, pensando lá no futuro. Sétima e última solução para a falta de dinheiro, que dizia: aumente sua capacidade de ganhar. Cara, essa solução é muito simples. A gente já falou sobre isso aqui no canal, a gente já falou sobre esse assunto. O que a Arcade queria dizer? Ele queria dizer que o homem deveria aumentar os seus ganhos para que ficasse mais fácil esse acúmulo, né? Para que ficasse mais fácil chegar aí no seu objetivo final, que era uma vida financeira estável, né? Uma vida financeira saudável. E como que ele pregava que isso era possível? Ele falava que isso era possível através de adquirir mais conhecimento, né? Ser melhor no que fazia. Ele falava que se o homem melhorasse, né, as suas habilidades, aperfeiçoasse as suas habilidades, ele poderia ser mais caro, ele poderia cobrar mais pelo seu serviço. E quanto mais conhecimento ele adquirisse, né, mais caro seria a mão de obra dele, mais dinheiro ele ia ganhar. E isso a gente já conversou aqui, né, pessoal? Na minha humilde opinião também, eu acho que as pessoas são o que elas conhecem, o que elas sabem e o que elas sabem fazer com o que sabem, né? Quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais você sabe e quanto mais você sabe aplicar o que você sabe, mais caro é a sua mão de obra, mais valioso é o que você faz. Então, se você quer aumentar os seus ganhos, não tem nada melhor do que melhorar o seu conhecimento, né? Aperfeiçoar suas habilidades. Então, era isso que ele falava, né? Era isso que ele pregava, que para o homem adquirir mais, para o homem ganhar mais, era necessário ele se melhorar, era necessário ele ser o melhor no que fazia. Assim, ele ia aumentar os seus ganhos. Bom, essa foi a última solução, né, dada aí por Arcade, que no livro era o homem mais rico da Babilônia. Eu achei muito legal esse livro, pessoal.
eu achei muito simples as ideias, muito fácil de ser lido. A ideia passada no início do livro é a mesma ideia até chegar no final do livro. Aqui as 7 soluções que eu trouxe para vocês são um resumo das ideias e das regras passadas, né, do livro. Então, se você viu aqui o vídeo e não quer ler o livro, tá tudo certo, né? A gente passou tudo de forma resumida aqui para você. Agora, se você gostou das ideias, né, quer fixar mais essas ideias, então eu aconselho que você leia o livro, é um ótimo livro. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse tipo de conteúdo eu gosto muito de falar sobre dinheiro, sobre finanças, apesar de não ser um expert no assunto, mas eu sou sim um apaixonado pelo assunto e eu procuro passar o que funciona para mim, o que eu acho correto, o que eu acho certo, e o que eu acho que vai ajudar as pessoas. Como se diz o Jacques Cousteau, né, que é aí um desbravador, muitas pessoas, muitos jovens, não sabem nem quem foi, mas foi um cara que trouxe muitas informações em relação ao oceano para a gente, né? Mostrou muita coisa que a gente não sabia. Ele já falava que existe 3 fluidos essenciais para a vida, né? Que é a água, o ar e o dinheiro, né, pessoal? Não tem como a gente fazer muita coisa sem o dinheiro. Então eu acho essencial que se tenha aí uma vida financeira tranquila, uma vida financeira saudável, para você fazer o que ama. Jacques Cousteau amava em fazer aquilo que ele fazia, né? Amava de coração mesmo. Dá para ver que o cara era um apaixonado. No entanto, ele tinha a sabedoria, ele sabia que não era possível fazer o que amava sem dinheiro, né? Mesmo amando aquilo, era necessário o dinheiro para se fazer aquilo. Então, quando a gente tem aí uma vida confortável, uma vida tranquila financeiramente, até para fazer o que ama é mais fácil, né? E é isso que eu prego, é isso que eu acho. Eu estou aqui falando para vocês o que eu gosto de falar, o que eu gosto de fazer, né? O canal aqui tem vários conteúdos, realmente eu gosto do que eu mostro aqui. No entanto, né, é necessário dinheiro para fazer tudo isso, né, pessoal? É necessário dinheiro para comprar essa câmera, é necessário dinheiro para comprar esse Kindle, é necessário dinheiro para lâmpada, é necessário dinheiro para internet, para mandar para vocês. É necessário o dinheiro. E eu trago aqui, através desse conteúdo, tento passar para vocês essa ideia, né? Então é isso, pessoal. Então deixa o seu like, faça o comentário, né? Se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Até mais e tchau!